Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do site Entre Fios, uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Letícia Farias e para entrevistar a jornalista Mara Beatriz, contamos com a presença de Débora Moraes, Gisele Corrêa e Mário Flor. Uma leonina ativista, jornalista, professora, produtora do conteúdo de Travessia Literária e principalmente mãe. Todas essas funções fazem parte, mas não definem Mara Beatriz. Em 2017, a filha de Mara começou o seu processo de transição de gênero. Tal fato foi suficiente para uma série de acontecimentos transfóbicos vindo da escola de Lara, que só tinha 13 anos na época. Assim, se iniciou uma luta que, apesar de difícil, já rendeu muitas vitórias para essa família. Mara conseguiu espaço na mídia e sua voz abriu um caminho justo e humano para a caminhada de sua filha. Infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria de pessoas transgêneros no Brasil. Nessa conversa, iremos falar sobre maternidade e ativismo por direitos LGBTQIA+. Além disso, vamos entender como a comunicação pode ser uma ferramenta essencial para a inclusão. E hoje temos a honra de recebê-la aqui no Entre Fios. Seja muito bem-vinda, Mara. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. E para darmos início, iremos começar pelo princípio de tudo. Há 16 anos atrás, Mara recebeu a grandiosa missão de ser mãe. Então, nesse primeiro bloco, nós pretendemos ouvir um pouco sobre essa caminhada cheia de sentimentos e muita luta. Por esses motivos, daremos início a esta entrevista falando sobre maternidade. Mara, eu sou Gisele Corrêa, eu sou também estudante de jornalismo, e eu queria falar um pouquinho sobre a questão da romantização que a gente tem, essa romantização social acerca da maternidade, e assim, com os avanços das redes sociais, a gente tem diversas mulheres que estão criando redes para se conectar e tentar acabar com esses estereótipos, desconstruir esses estereótipos que são formados ao longo do tempo. 16 anos atrás, quais eram as suas expectativas quando soube que seria mãe? As minhas expectativas eram extremamente românticas. 16 anos atrás, eu achava que, nossa, eu tinha nascido para ser mãe e era o sonho da minha vida. Ainda acho que eu nasci para ser mãe. Algumas pessoas não nasceram para ser, é fato, e é uma escolha muito pessoal. Mas a Lara foi uma criança muito desejada, foi uma criança planejada. E quando eu soube que estava grávida, assim, foi uma festa em casa, tanto que eu lembro que eu estava em sala de aula, eu pedi para os meus pais, que conheciam o pessoal do laboratório onde eu tinha feito o exame de sangue, para eles tentarem adiantar o resultado do exame, porque eu estava muito ansiosa. Eles me ligaram, eu pedi licença para os alunos para atender o telefonema. E eu ainda lembro o meu pai falando, olha, se você está feliz, nós estamos felizes com você. E aí eu lembro que eu dava aula de inglês no IMPA. Eu saí à noite, passei na Bezerra de Menezes, que era o meu caminho para casa, já passei numa loja de bebê, comprei uma meia toda bonitinha, coloquei numa caixinha, escrevi cartinha para o pai, que o nosso amor tinha se transformado agora numa terceira pessoa, toda aquela coisa romântica que a sociedade espera de mãe, né? Então, assim, tive uma gravidez muito cuidadosa, de não tomar medicação, porque tem um caso na família de pessoa que é alérgica como eu, uma tia que é alérgica como eu, a muitas medicações, que tomou uma vitamina e teve uma reação e faltou oxigênio para o bebê, então eu tinha muito medo. Tive até um pequeno acidente doméstico em casa, fiquei com o pé ferido, mas não avisei o marido, com medo de ser levada para o hospital para anestesiar e, de repente, ter uma reação alérgica. Então foi toda uma gravidez cuidadosa, mas não senti nada, foi super tranquila. A única coisa inesperada foi que eu achava que ia ter um parto natural, né? Ela já estava toda encaixadinha, tudo ok para ser parto natural, mas a minha pressão estava muito alta e teve que ser cesariana, mas foi um parto maravilhoso. Porém, a minha amamentação foi muito difícil, porque eu não fui instruída sobre como amamentar, né? Eu acho que é uma coisa que se fala pouco até hoje, sobre a pegada do neném, como é que tem que ser, que tem que abocanhar toda a auréola do seio, enfim, todas essas questões. Eu sou filha única, nunca tinha pegado um neném no colo, recém-nascido, né? Só o neném já grandinho, que é aquela coisa fofa para brincar e devolver para os pais. E a gente eu não sabia meu marido dar um banho, foi muito assim no instinto, vou dar o banho, espero que não morra
porque vou cuidar, vou dar meu melhor, mas senti muita falta de ter uma rede de apoio, né? A gente não tinha ninguém para nos ajudar. A pessoa que eu ainda chamei para dar uma ajuda em casa, contratei. Com 2 dias ela arranjou um outro trabalho, me deixou na mão. E assim, a minha depressão pós-parto foi bem complicadinha. E aí eu comecei a cair a ficha de que nem tudo ia ser tão tranquilo nesse trajeto aí de maternar. Mas tem alguns episódios que são interessantes durante a minha gravidez, porque eu preparei tudo com muita antecedência devido à ansiedade de ter minha bebê comigo, de olhar para a carinha, né? E aí eu já pintei o quarto todo de verde, então, assim, nunca caí nesse estereótipo de azul ou de rosa, né? Todo o enxoval dela foi verde. Quando eu estava com a barriga já bem grande, os alunos perguntavam, professora, e aí, é menina, é menina? E eu dizia, não sei, daqui uns 18 anos você volta e me pergunta. E assim, devido à minha religião, né, como eu pratico a Umbanda, eu sou umbandista, eu não acredito que nada disso seja coincidência. Eu acredito muito nessa questão da intuição, né, dos nossos ancestrais conversando com a gente, da mãe natureza mesmo se encarregando de dar os recados que tem que dar. Mas, assim, antes de ser mãe, eu achava que ia ser só sucesso, ia ser tudo muito tranquilo, ia ser um mar de calmaria, mas é um mar bem agitado esse. Olá, Mara. Eu sou Débora Moraes, também acadêmica de jornalismo. E agora eu queria saber de você sobre um artigo de opinião que você escreveu para o jornal O Povo, em que você conta do sentimento quando a Lara contou que era uma menina trans. Neste artigo você diz assim, uma menina que estava nascendo ali, na minha frente, me oferecendo uma maternidade nova. Eu te pergunto, como foi o processo de se descobrir uma nova mãe? No começo, eu senti muito medo, né? Essa segunda etapa do ser mãe, que eu não era mais mãe de menino, era mãe de menina, me deu medo, não porque haja uma grande diferença, né? Não há uma grande diferença entre ser mãe de menino ou menina, mas porque ela me contou isso no ano de 2017, que foi um ano extremamente violento para as pessoas trans. Foi o ano do assassinato da Dandara, de outros casos muito emblemáticos, como da Érica Isidoro, dentre outros. E aí eu fui pesquisar, fui descobrir que a média de idade das pessoas trans é de 35 anos, seja por assassinato, vamos dar o nome correto, né? Seja por, meu Deus, transfeminicídio principalmente, chega, me dói essa palavra, mas tem que dar nome aos bois. Ou então por suicídio, porque não existe uma aceitação por parte da família, na maior parte dos casos. Então, assim, foi uma ficha muito dura de cair, de eu pensar, será que a vida da minha filha vai durar só até os 35? Será que a minha filha vai sofrer violência física na rua, psicológica? Será que a minha filha vai ser uma nova Dandara? Enfim, passa tudo de ruim que pode acontecer, né? Porque o sentimento é aquele de proteção total. Eu quero que a minha filha seja feliz. Não me caiu a coisa de vai ser difícil para mim enfrentar os vizinhos ou enfrentar seja lá quem for. Isso não estava em questão. O que estava em questão para mim era eu quero que minha filha seja feliz, seja como menino ou como menina, mas será que o mundo vai deixar? Né? Porque uma coisa que eu sempre falo, eu estou educando a minha filha para ela construir um mundo novo, porque a gente precisa educar os nossos filhos para o mundo e precisa educar o mundo para receber os nossos filhos também. Boa tarde, Mara. Meu nome é Mário Flor. Eu também sou estudante de jornalismo. E toda a caminhada que você passou com a Lara, eu acredito que pode ter sido desgastante em alguns momentos, sempre estar lutando por direitos, né? Você sente que perdeu alguns momentos com a sua filha, tendo em vista que pais de adolescentes e crianças cis não passam por todos esses processos que você está passando? Não acho que eu perdi. Eu acho que eu tive mais processos do que os pais de crianças e adolescentes cis heteronormativos passam, né? Eu passei por mais experiências.
eu estou passando agora com ela por uma fase que é muito difícil, que é a fase da adolescência, né? E junto com isso a gente está passando por uma transição. Então nós duas estamos de mãos dadas, passando por duas situações que são interpostas uma à outra. Então, assim, é uma sobrecarga de emoções, na verdade, e de afazeres também, e de buscar direitos, e de dar conhecimento às pessoas dos direitos dela, e não só dos direitos dela, de acolher outras famílias que não entendem ainda, não tem essa cabeça aberta ainda de que não vai mudar a relação com seu filho ou com a sua filha, que aquela criança vai continuar sendo a mesma criança que gestaram ou que adotaram, que amamentaram, que ensinaram a andar, que deu as primeiras palavrinhas, é tudo igual, é a mesma pessoa, não muda nada, né? Então, assim, muitas vezes eu passo boa parte do meu tempo ouvindo mães. Então, assim, por ter hoje esse ativismo muito forte na minha vida, dentro do coletivo Mães pela Diversidade, muitas mães me procuram e é bom existir essa rede de apoio, né, de uma mãe poder contar com a outra, de eu poder contar como foi a minha experiência com a Lara, como está sendo, né, e de mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, que o mundo não vai desmoronar, que a vida vai continuar seguindo seu caminho. Claro que a gente tem questões muito particulares, principalmente por causa do medo. Eu não vou mentir para essa mãe, não vou falar que tudo é um mar de rosas, porque não é. Vou falar da questão da expulsão da escola, vou falar de situações como a solidão da mulher trans, por exemplo, né? Porque a minha filha ela tem 16 anos, mas ela já teve alguns envolvimentos românticos, né? Aqueles namoros de colégio e tudo. E é complicado quando você é uma pessoa trans e está se relacionando com uma pessoa cis, né? A Lara é uma menina que ela, graças a Deus, por a gente conversar muito e sempre ser muito amigas uma da outra, ela se impõe muito nas coisas. Ela é uma menina muito feminista e ela sempre dizia: mãe, eu não quero namorar escondido. Quem quiser namorar comigo vai ter que namorar a família sabendo, andando de mão dada, me assumindo, porque do armário eu já saí e para esse armário eu não volto. Então, assim, como mãe, a sensação que eu tenho é bem essa, assim, que eu saí do armário junto com ela, né? Eu e meu marido, a nossa família, a gente saiu do armário junto com ela. E pro armário a gente não volta, porque até rinite eu não tenho nem condição de voltar. Então, assim, é uma sobrecarga de coisas, porque tem o trabalho, tem as atividades domésticas, tem a minha vida, né? Como a primeira pergunta falou, da romantização de ser mãe, a gente não pode esquecer de si, né? Para amar o outro, a gente tem que se amar. Então, eu tenho que ter um tempo para fazer as minhas coisas, as coisas que eu gosto, de ir a uma praia, de ir para um salão de beleza, sei lá, de ler um livro que eu gosto, né? Vocês veem aqui que eu amo ler. Então, assim, cada ela precisa do espaço dela, o pai precisa do espaço dele, eu também do meu, e a gente precisa do nosso espaço em família. Além disso, a gente tem direitos a buscar, acompanhamentos a fazer, pessoas a escutar, outras pessoas para ajudar, né? E todo um envolvimento no movimento que eu ganhei muitos filhos. Depois que eu me assumi como mãe pela diversidade, eu não sou mais só mãe da Lara, né? Eu tenho vários filhos, principalmente filhos trans, né? Lésbicas e gays também, bissexuais, mas pessoas trans que me chamam de mãe e que na hora do aperreio ligam para mim e dizem: mãe, tô passando por tal coisa, me ajuda. Então, demanda muito, principalmente emocionalmente, da gente. Mas é um demandar, assim, que eu não posso dizer que sobrecarrega. Eu tive momentos difíceis, tenho momentos de me sentir frágil, vulnerável, de achar que eu não dou conta, que eu não sou essa Mulher Maravilha que às vezes as pessoas querem pintar, meio que uma síndrome de impostora bate, de dizer assim: todo mundo tá dizendo que eu sou tanto, mas eu não sou tudo isso, sabe? Vamos eu sou uma mãe comum, minha gente. Então, bate às vezes uma bad, assim, de pensar: não, eu não sou tudo isso, eu não vou dar conta de tudo isso, mas aí me vem, sou sim, vou ter que dar conta, tenho que dar conta do trabalho, tenho que dar conta da Lara, tenho que dar conta dos outros filhos que estão sofrendo, das outras mães que não sabem como agir com seus filhos, porque a vida está correndo e ela não pode esperar.
por exemplo, esse fim de semana, uma mãe me procurou desesperada, porque o filho gay estava sendo ameaçado de morte. O tio dele, ele mora com a avó, e o tio dele entrou em casa com um facão para matá-lo, porque disse que não aceitava um filho gay dentro da casa da mãe dele. Então, assim, tu imagina, eu tô aqui num sábado, curtindo o meu fim de semana, e eu recebo um telefonema desse. E eu vou ter que acalmar essa mãe, eu vou ter que procurar toda uma rede de apoio de psicólogos, de advogado, de abrigo para esse menino sair dessa casa urgente, porque eu não posso esperar para pagar para ver se ele vai ser multo ou não. É uma questão de tirar ele de lá imediatamente, né? E depois tomar as providências com a polícia, com a justiça. Então, assim, é difícil por uma parte, porque, por exemplo, esse fim de semana foi muito difícil eu ser atendida, né? Eu procurar a Secretaria de Proteção Social, as pessoas estão no seu final de semana, é complicado. Mas, assim como eu, tem outras pessoas que estão ligadas no telefone o tempo inteiro e que chegam junto e que ajudam. Então, é importante que eu não estou sozinha, eu não estou me sentindo sozinha. E depois do mês pela diversidade, eu tive mais certeza do que nunca de que a gente não pode nunca deixar nem os nossos filhos se sentirem sós e nem a gente se sentir só. Quando houve a primeira manifestação na frente da escola da Lara, que ela foi expulsa, no dia seguinte, eu fui procurada pelo movimento, porque eu não era ninguém no movimento, ninguém me conhecia. E eu postei, né, e vários colegas jornalistas começaram a compartilhar a minha postagem, e de repente a defensora pública já me ligou, eu vou pegar o caso. De repente um manifestante, que era o Ítalo, né, o Ítalo, ligou e disse: Mara, a gente quer fazer um ato na porta da escola, podemos? Eu, claro, vou estar lá. Então, assim, eu me senti muito abraçada nessa hora. E quando eu cheguei na frente da escola, que eu vi aquele monte de gente dizendo: a gente está aqui, lugar de criança, lugar de criança trans, de adolescente trans, é na escola. Foi, assim, fora de série, de você se sentir abraçado. É incrível você saber que tem pessoas lá do seu lado. E é por isso que eu faço tanta questão hoje de estar do lado dessas pessoas que estão começando essa jornada. Desculpa. Sensacional, Mara. Não, fica à vontade, assim. A gente sabe que o tema é muito forte, é um tema que tem a ver com a sua vida, né? Não só a vida, mas a sua vida da Lara, de tantas pessoas que estão por aí pelo Brasil. Então, eu queria fazer uma pergunta também, Mara, porque você contou pra gente como a sua maternidade ela foi recheada ainda de muitos estereótipos, muitas idealizações, como essas coisas se mantêm e ao mesmo tempo elas são realocadas para dar expectativa para a realidade, né? Aquela coisa bem... Mas, assim, eu queria saber de você, o que você falaria assim, hoje, a Mara de hoje, uma mãe, 16 anos depois dessa menina sonhadora, o que você falaria hoje, né, como mãe da Lara, para uma pessoa que pensa em maternidade, pensa em ter filhos? Acho que a Mara de hoje diria para aquela jovem lá que não tem de ser perfeito, nada é perfeito, você também não vai ser. E faça o seu melhor, confie nos seus instintos e faça o seu melhor, porque tudo vai dar certo no final. Quase emocionada. Mara, a gente sabe que existem milhares de mães no mundo todo que vivem essa mesma narrativa. E você pontuou bastante sobre a questão do ativismo. Você acha que nessa realidade tem como haver uma separação entre ativismo e maternidade? Não tem. As coisas são bem interligadas hoje em dia. Assim. Eu já era uma pessoa muito engajada, socialmente muito engajada, né? Eu sempre tive nos movimentos sociais, feministas, sindicais, e assim, sempre fui uma pessoa antirracista, sempre fui uma pessoa anti-LGBTfóbica, mas quando você se vê dentro de uma forma assim, realmente fazendo parte, é outra coisa, muda, a realidade muda e você vê assim, não, a minha vida agora teve um ponto de virada e que não tem mais volta. E o ativismo faz parte da pessoa que eu sou, como o dia do meu nascimento, como, sei lá, as minhas características físicas, sobre as coisas que eu acredito. Tá tudo englobado numa pessoa só. Não tem como separar a mãe da ativista mais.
Agora, nós iremos conversar de uma forma mais direta sobre o ativismo LGBTQIA+, atrelado à maternidade e à vida de Mara. Mara, você falou um pouco sobre a sua gravidez, que você já tentava desconstruir estereótipos de gênero. E eu queria entender como que era para sua família, para o seu marido, toda essa questão antes da Lara, antes da Lara nascer, antes dela se entender como uma menina trans, como que era tratada essa temática nas pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que estão ao meu redor são pessoas muito comuns, que ainda pensam muito dentro desse rótulo de azul e rosa, de brinquedos para menino e para menina. Então, eu não tinha muito essa questão de cores, nem essa questão de brinquedos, nem de esportes. Achava tudo muito natural, assim, menina jogar futebol, ou se tivesse um filho, pedir uma boneca, tanto que a Lara me pediu bonecas na época e eu dei bonecas. E lembro que um tio meu até disse, mas como que tu comprou uma boneca para dar pro teu filho? E eu até questionava, eu disse, você acha que o meu filho vai ser gay porque eu dei uma boneca para ele, né? Até achava engraçado esse modo de pensar, porque é tão restrito, né? Eu disse, no máximo, se ele for gay, ele vai ser gay independente de eu ter dado uma boneca ou não. E se ele for ser heterossexual, no máximo ele vai aprender a ser um bom pai e cuidar de um bebê desde pequeno, talvez vá saber como dar um banho, coisa que o pai dele não soube fazer. Então, para mim, foi muito, muito tranquilo, né? Apesar dos questionamentos que vinham de fora. Mas nunca houve, assim, a Lara sempre foi uma criança que brincou de tudo, que do jeito que a gente brincava com espada, brincava com boneca, brincava com bola, sentava, pintava. E que dizem que a menina é mais calminha, tem que ficar ali pintando. E não, ela tinha os momentos de pintar, de contação de história, que ela amava contação de história. Juntava, assim... Não sei se vocês lembram daqueles brinquedinhos que vem no McDonald's, bem baratinhos, né? E aí vem a turma toda, tinha a turma toda do Chaves, e ela adorava pegar toda a turminha, e aí eu fazia a voz do Chaves, fazia a voz da Chiquinha, fazia a voz de um, de outro, e levava para contações de história, levava para o teatro, ela adorava teatro, adora até hoje, gosta de cinema, gosta de musicais, então, assim, gosto muito de ler, porque eu sempre lia muita historinha, e eu amo ler, ela via também um exemplo e acabava lendo junto. Então, eu lembro, assim, que a Lara, muito pequena, eu estava lendo, por exemplo... A Menina que Não Sabia Ler, né? Que é um suspense. Ela adora coisas de suspense e terror até hoje. E ela deitou comigo na rede que eu estava lendo, e era um sábado. Ela disse, mãe, lê em voz alta, porque eu contei mais ou menos o que era a história, né? E tinha 2 irmãos, crianças e tal, e era uma história de suspense. Eu comecei a ler em voz alta, ela ia ao banheiro e dizia, para aí que eu vou ao banheiro, volto já, não lê não. Então, assim, a gente passou o fim de semana inteiro lendo. Então, era uma criança, assim, que era muito diversa no que ela gostava e que a gente respeitava muito o tempo dela. O tempo que ela queria brincar de uma coisa mais ativa, o tempo que ela queria ficar ali lendo comigo agarradinha. A gente sempre respeitou e entrou muito na onda dela. Que legal, Mara, que legal. Mara, você é uma dos grandes nomes, né, do Mães pela Diversidade, que é um movimento que você já citou aqui, né, e o Mães pela Diversidade no Ceará, né? A gente queria saber como foi o início desse movimento, quantas pessoas há no movimento hoje? Começou com uma mãe que é uma mãe de gay, o nome dela é Evelise. Ela não tinha aqui no Ceará, né, o Mães pela Diversidade, e ela... Como o filho dela mora em São Paulo e o berço do movimento é em São Paulo, ela tomou conhecimento de como é que o Mães funcionava. Hoje ele já está em quase todos os estados brasileiros. E aí ela resolveu trazer o Mães para cá. E na nossa primeira reunião, eu já fui convidada desde o começo, foi através da Fernanda, que é uma advogada. A pessoa que era advogada do Centro de Referência Janaína Dutra, na época, que é o Roberto, que é um homem trans, trabalhava e tinha um relacionamento com a Fernanda, então a Fernanda me chamou para o movimento. E aí eu disse, vou com certeza, porque quanto mais eu me senti em casa, quanto mais rede de apoio, melhor. Então, a expulsão da Lara foi em novembro de 2017, a nossa primeira reunião foi em janeiro de 2018. E nós éramos só 5 mães
né? Aqueles 5 gatos pingados. Eu era a única mãe de trans, os outros eram mães de gay e lésbica. E foi uma coisa muito emocionante a partilha, né? Cada realidade muito diferente uma da outra. E hoje nós somos cerca de 70 mães já no Ceará. Então é um movimento bem grande. Eu lembro que ficamos uma época, Evelise, eu e Gioconda, meio que se alternando nessa coordenação, né? Enquanto as coisas se encaixavam. A Evelise às vezes estava cansada e dizia, eu vou passar a bola. Aí eu era coordenadora, aí eu cansava, e aí passava, volta Evelise, depois vai Gioconda. E assim tem se mantido mais ou menos até hoje. Hoje a coordenadora é a Gioconda, a gente tem eleições, tem um estatuto, tem tudo bonitinho, as coisas já estão mais bem encaminhadas. E é maravilhoso. Assim, em junho de 2018 teve a primeira parada LGBT. Depois que o Mães foi formado, eu estava na coordenação e consegui costurar, junto com a Coordenadoria pela Diversidade, tanto do Estado como do município, para a gente abrir essa parada. Então foi lindo, porque era assim, aquele monte de mãe assim, na frente da parada, com vários cartazes de uma faixa enorme que dizia: tire seu preconceito do caminho, que nós vamos passar com o nosso amor. Então, assim, me emociono quando eu lembro, porque foi uma coisa muito linda. Quando eu subi naquele trio elétrico e falei para aqueles milhares de pessoas, aqueles milhares de filhos, foi muito bom dizer que eles não estavam sozinhos, que lá estava cheio de mãe, que eles podiam contar. Se eles não tivessem essas mães em casa, a gente estava lá por eles, abrindo aquela parada e abrindo caminho para eles, que eles não estavam sós. Que filho nenhum é filho de chocadeiro, que LGBT não nasce aos 18 anos, que existe a criança LGBT, existe o adolescente LGBT, que ele precisa ser respeitado na escola, precisa ser respeitado na família, precisa ser respeitado no emprego, em qualquer lugar que ele vá, na rua, né, que a gente não vai mais admitir piadinha na rua. Então, assim, aquele bloco enorme de mães, e foi muito lindo. Eu levei minha mãe, levei meu pai, levei meu marido. A minha filha foi com um vestido todo de paetê, segurando uma bandeira trans. A minha mãe é cadeirante, ela estava na cadeira de roda, segurando uma placa que dizia: mexeu com LGBT, mexeu com a família toda. E eu lembro, assim, que o pessoal tirava fotos com ela, sabe? Assim, foi uma coisa sensacional. Assim, quando eu olho a foto e me lembro desse momento, é impossível eu não me emocionar, porque eu consegui juntar 3 gerações, né? Juntei a Lara, juntei eu e meu marido, juntei ainda os avós, para estar lá dizendo: ó, essa família existe. E eu não quero ser uma família exceção. Eu não quero ser uma mãe exceção. Né? Eu quero ser uma mãe comum. Quero que as mães entendam que maternar é isso, é amar o filho independente, né? Porque o caráter da minha filha não mudou, né? Quem ela é não mudou. Ela continua sendo a mesma pessoa, e é uma pessoa de quem eu me orgulho muito, porque ela é muito forte, é muito decidida, e eu me orgulho desde o momento que eu tive até hoje, porque quando era criança ela já se impunha em muitas coisas, né? Eu sempre, quando as professoras vinham conversar, eu me orgulhava, porque a professora dizia assim: Mara, hoje teve uma atividade, eles estavam desenhando, e eu pedi para pintarem, falei: aqui vocês vão usar a cor da pele. E a Lara disse: não, pro, isso aqui é um rosa clarinho, não é cor da pele, porque a pele tem várias cores. Então eu já era toda orgulhosa dela, já pequena, que ela já era assim muito, muito além do que eu esperava. Assim, eram coisas sobre as quais a gente conversava, eu e o pai, e a gente às vezes não percebe que a criança está ali por perto, mas a criança está por ali, ela está escutando tudo e está aprendendo tudo. Então, quando eu tinha esses feedbacks, né, das professoras, eu ficava muito orgulhosa. Quando ela estava aprendendo a ler, que pediram assim: procure no dicionário 3 palavras com H. E aí eu lembro que ela levou para a escola hífen, hipopótamo e homossexual.
E aí era na roda de crianças e as crianças todas começaram a rir quando ela falou homossexual. E aí ela ficava bem vermelha, bem brava quando ela era criança. Ficou muito vermelha, muito brava. A professora disse, ela ficou fumando, assim, tava saindo fumaça pelas orelhas quase. Porque ela falou, olha, vocês estão rindo de quê? Homossexual é uma palavra como outra qualquer. Feio é chamar de baitola, de viado, começou a dar um monte de sinônimo que eu não sei de onde ela já conhecia. Mas ela falou, olha, não, isso é que é feio. Homossexual é uma palavra como qualquer outra. Vamos parar de rir, que besteira é essa? Então, assim, desde muito pequena ela já era muito ativa nas coisas dela e se posicionava. Ela é muito tímida, assim, muito introvertida. Ela sempre me corrige quando eu falo que ela é tímida. Ela diz, não, mas eu não sou tímida, eu sou introvertida. Não gosto de interagir com quem eu não conheço. Mas se eu conhecer, aí eu sempre me orgulhei. Como, por exemplo, quando ela começou o primeiro namoradinho na escola, ela falou, mãe, tô com 1 ano com esse menino, não conheço a família desse menino, não tá normal. Vou falar para ele, ó, ou me apresenta ou termino aqui mesmo. E aí eu sempre vi ela se impondo, tanto que um belo dia eu estava no trabalho e recebi um WhatsApp dela, né? E ela, mãe, eu estava aqui esperando o transporte escolar e o pai do menino chegou antes, então eu fui lá e resolvi falar logo com ele. Eu vou falar o quê, Lara? Não, ele falou que tinha contado para o pai, então eu fui tirar a limpo se ele tinha mesmo falado com o pai. Eu cheguei lá e disse, oi, tudo bom? O senhor deve ser o pai de fulano, eu sou a Lara, muito prazer. O senhor já deve ter ouvido falar de mim, nós estamos namorando. E se o senhor tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser conversar com a minha mãe, ela é uma pessoa muito cabeça aberta, posso lhe passar o telefone dela. E aí ele disse, não, minha filha, não precisa e tal. Mas ela sempre foi, assim, coisas que eu não imaginava. Eu digo, poxa, uma menina que aos 12 anos chegou para a família, chegou para a diretoria da escola, inclusive, já foi de batom vermelho para a escola e disse, eu sou uma mulher trans, quero que me chame de Lara, vou usar o banheiro feminino. Eu, com 12 anos, jamais imaginava uma coisa dessa. Jamais faria uma coisa dessa, teria essa coragem que ela teve. Então, assim, o que é que eu tenho a não ser orgulho da minha filha? Não tem por que não ter, né? E aí ela enfrentou muitas coisas, enfrenta até hoje muitas coisas, né? Quando ela mudou de escola também foi uma coisa que eu acho emblemática, que eu sempre conto esse caos aí da vida dela, que ela me falou, mãe, eu tô mudando de escola, então eu não vou chegar lá dizendo sou uma menina trans, não vou, porque ninguém tem nada a ver com isso, é minha vida, e as pessoas cis e héteros não chegam por aí dizendo, olha, sou fulana cis e hétero, então não quer falar, vou falar quando eu quiser, para quem eu quiser. E aí eu falei, tá coberto de razão. E aí passou uns meses e entrou uma outra garota trans na sala de aula dela, só que essa menina, que por sinal é filha de uma psicóloga, infelizmente, nem todos os psicólogos têm a mente aberta, e por isso eu já tinha isso em mente quando levei ela na primeira psicóloga, no primeiro psiquiatra, para fazer toda a transição, porque tem gente que ainda acredita em cura gay, em cura trans, e eu não queria confundir a cabeça da minha filha, não queria que ela se sentisse mal, eu queria que ela soubesse que tá tudo bem, que ela é muito normal, muito, muito inteligente, muito obstinada, muito forte. Então, assim, essa mãe, ela fez o caminho inverso. Do jeito que eu cheguei na escola e falei, olha, o nome da minha filha é Lara, ela é uma menina trans, que todas as leis, por favor, respeitem. Essa mãe fez o contrário. Essa mãe dessa colega disse, meu filho é homem, tá querendo se dizer mulher, inventou que tem um nome feminino, mas se aparecer de batom, se aparecer com algo no cabelo, qualquer coisa de diferente, me avisem. Chame pelo nome masculino, não tem isso. Então, assim, quando ela começar a ver os professores chamando aquela menina que se apresentou para os colegas como uma mulher, com nome feminino, e os professores fazendo a chamada com nome masculino, ela sentiu muito. E aí ela veio conversar comigo e eu disse, no que eu puder ajudar, conversar com essa mãe, conversar com essa adolescente, tô aqui, vamos junto. Só que ela me surpreendeu, porque ela deu um passo antes, né? Ela chegou um belo dia e disse, mãe, contei que eu sou trans na escola. E eu falei, foi? Você contou pra quem?
para todos. E aí eu disse, ué, mudou de ideia, não ia contar para ninguém, para todos agora? É, porque eu queria que a Sabrina soubesse que ela não está sozinha. Então, assim, como que eu não vou me orgulhar de uma menina dessa? Que chega para uma outra mulher e diz, eu tô aqui, você não tá só, você tem um igual a você aqui na sala, não se sinta diferente, porque como nós duas também tem várias por aí mundo afora e não tem nada de errado em ser como a gente é. Só me dá orgulho. Vocês vão me fazer chorar essa entrevista inteira, pelo que eu tô vendo. Tá difícil pra gente também, Mari. Você falou que ganhou muitos filhos com Mãe pela Diversidade e também ganhou com você, né, mais 70 amigas de lutas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho que é feito no coletivo Mães pela Diversidade, porque eu imagino que essas mães chegam com muitos medos, muitas dúvidas, muitas inquietações, né? Então, como é feito o trabalho no coletivo para ajudar essas mães? O Mães, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, né? A gente não está nos holofotes, a gente vai chegando numa mãe que ainda não aceita bem, aí vai tendo aquela conversa de um para um, né? Uma mãe conversando diretamente com outra, então a gente tem esse cuidado, por exemplo, se é uma mãe de lésbica que não está aceitando bem a situação, a gente procura que quem vai conversar com ela seja uma mãe de lésbica, alguém que vivenciou uma situação semelhante, né? Se for mãe de uma pessoa bissexual, a gente procura situações semelhantes para que haja essa identificação, para mostrar justamente você não está só aqui, você tem um par, você tem uma pessoa que já passou por isso e você vai ver que vai ficar tudo bem no fim. Então, assim, eu sempre fui essa mãe trans, né? Por exemplo, a Gioconda, que é a atual coordenadora, quando ela foi no Centro de Referência LGBT, lá no Centro de Referência eu já era conhecida como uma mãezona trans, então já deram meu telefone para a Gioconda, e aí a Gioconda já estava super triste, e eu fui conversar sobre a Lara, e aí ela foi entender o processo da Ale, que é a filha dela, e nos tornamos muito amigas e chamei ela para o Mães. E assim vai, né? Até a última mãe que entrou, ou procura a Gioconda, ou me procura. Normalmente, quando é trans, são normalmente eu, ou a Gioconda, ou a Iandra, que é mãe de uma criança trans. A gente também procura ter esse recorte, né? No caso de ser criança trans, a gente procura passar para a Iandra a bola, porque ela está vivenciando isso agora em casa. Né? Quando é um adolescente ou pré-adolescente, como eu passei isso, a minha era pré-adolescente, aí eu vou. Quando é já mais adulta, a Gioconda vai. Então, a gente tenta, ao máximo, se identificar com essas mães nesse trabalho de formiguinha, de conversar, de mostrar o caminho das pedras também. Porque quando a gente se descobre mãe de trans, a gente não sabe de nada. Eu não sabia de nada, eu não sabia, assim, quem eu posso procurar para aprender sobre isso. Hoje eu fiz 1000 cursos aí de teoria queer, de um monte de coisa, né? Estou dando palestras sobre o assunto, mas na época eu não sabia nada sobre isso. Então, assim, eu precisava de alguém para me orientar. E aí eu fui num grupo de Facebook que é voltado para pessoas LGBT, que é o CETV. CETV, né? E aí eu perguntei, gente, eu tenho uma filha trans que está se descobrindo agora, eu preciso de alguém que me dê uma luz sobre transgeneridade. Eu quero ler sobre o assunto, eu quero conversar sobre o assunto, eu quero absorver o máximo possível sobre isso para ser a melhor mãe que eu conseguir. E aí me disseram que existia esse Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que é um equipamento da prefeitura. E eu fui lá e realmente tinha psicólogo, assistente social, advogado, e lá a gente deu os primeiros passos, né? Ela teve os primeiros atendimentos com a psicóloga de lá, que era a Fabíola na época, e continua atendendo a Lara até hoje. Saiu do Janaína Dutra, mas a Lara continuou com ela, porque, como eu falei, eu tenho essa preocupação de não deixar, né, na mão de qualquer psicólogo, na mão de qualquer profissional. Quero alguém que entenda as questões dela. A gente também passou a fazer sessão de terapia, eu, o pai, né, para entender, para se entender. E aí as coisas foram correndo com mais naturalidade. Quando houve a questão da expulsão, eu também procurei o advogado de lá, né, antes de ir na delegacia da criança e do adolescente, porque assim que ela foi expulsa, que me disseram, ó, não temos condições de atender sua filha. E eu, oi? Minha filha não tem
nada que outros alunos aqui também não precisem, né? O que ela precisa é ser respeitada. Então, não passa de transfobia o que você está fazendo com ela, e eu vou agora na Delegacia da Criança e do Adolescente, vou registrar um BO contra você e contra a escola. E aí, procurei o advogado, se era isso mesmo que eu devia fazer, ele disse que era. E assim, a gente levou adiante. Então, eu tive esse primeiro acolhimento num centro de referência, né, para me dizer mais ou menos esse caminho. E hoje as outras mães têm uma facilidade que já existe o Mães pela Diversidade, já existe várias outras mães de trans dentro do grupo, e que sabem te dizer, quem é um endócrino que costuma trabalhar com transição de gênero? Fulano de tal. A outra vai, não, esse não tive boa experiência não, mas já ciclano foi ótimo. Então, assim, a gente desde troca figurinhas, né, até fala sobre as nossas questões, a gente não deixa os nossos filhos olharem o grupo, nem ninguém da família, o grupo é só de mães, porque é uma coisa mesmo de apoio entre nós, né, de, às vezes, tô farto do meu marido, tô farto da minha filha, porque minha filha é trans, ela não é perfeita, não, ela tá cheia de problema de adolescente, tá numa fase terrível adolescente. Então, eu chego lá e digo, putz, grila, mas a Lara hoje me deu trabalho, aí vou, desabafo do meu marido, e assim as outras fazem também. Muitas são mães solo, então isso dificulta mais ainda a situação. Então, a gente está lá para reclamar, às vezes reclama aqui do prédio, porque ouvi uma piadinha aqui no prédio e respondi. Hoje amanheci virado para a lua, porque veio um vizinho aqui, soltou uma piada e não engoli, não vai descer. Então, é muito variado, e os perfis são muito variados das mães. Tem as mães falantes, como eu, que toda hora que posso estou conversando com outra mãe ou estou no microfone. Tem as mães tímidas que ficam mais olhando ali o grupo, pouco falam, ou só falam quando tem uma dúvida que está acontecendo dentro da casa delas e elas querem tirar. Tem de todos os perfis aí que você possa imaginar. Mara, dentre tudo que você falou, eu acredito que vocês, como mães, como mulheres, dividem as alegrias e os desafios, né? E por serem mães de filhos LGBT, vocês acabam passando por muitas coisas em comum. Mas eu queria saber se tem algum ponto, uma experiência específica que te marcou, assim, um episódio de que fazer parte do coletivo te fortaleceu ou fortaleceu outra mãe, algum episódio muito marcante para você, recente ou do passado? Estar com as mães sempre é um motivo de festa, sempre é um motivo de choro, sempre é um motivo de festa, sempre é abraço. Essa pandemia tá, assim, matando a gente, porque a gente não tá podendo se ver, então tudo é virtual. Nossas reuniões estão sendo virtuais, porque todo mês a gente se encontrava, se abraçava, levava os nossos lanches, fazia os nossos piqueniques, e a gente sempre dividiu, assim, as nossas reuniões, né, tem reuniões que são só para mães e tem reuniões em que a gente abre um espaço só para as mães e depois a gente acolhe as famílias ou as pessoas LGBT têm curiosidade de conhecer o movimento, enfim. Mas tem sempre, mesmo quando a reunião é aberta ao público, tem sempre um momentinho antes que é só nosso. Então, assim, naquele momento a gente vai, conta a nossa história, divide, fala das nossas dores, fala das nossas conquistas. Por exemplo, eu, por último, agora em junho, eu dei entrada, né, na Defensoria Pública no pedido de retificação do nome e do gênero da Lara, né, na certidão de nascimento dela. Então, isso aí foi um motivo de muita felicidade para mim, né? Ela é a primeira adolescente que deu entrada aqui no Ceará nesse tipo de pedido através da Defensoria. Saiu matérias em todos os lugares, mas mesmo assim eu queria gritar para o mundo, assim, meu Deus, vamos conseguir mudar, isso vai facilitar muitas coisas. Então, assim, foi um momento de muito compartilhamento, muita alegria de dizer para elas, como eu queria que a gente não tivesse uma pandemia para a gente sair agora e irmos todos para um bar, tomarmos várias cervejas e comemorar, porque também vão desmistificar que mãe é aquele ser puritano, tá? Mãe vai no bar, mãe sai com as amigas, mãe dança, mãe namora. Então, assim, chamar todos, gente, vamos fazer uma cervejada, porque vocês não têm ideia. A Lara vai mudar, vai ter o nome dela garantido lá, sexo feminino na certidão de nascimento.
eu não vou ter mais que me explicar para ninguém quando eu chegar no aeroporto para viajar, dizer, não, tá vendo uma menina aqui? Pois é, esse nome aqui e essa foto não tem nada a ver com essa menina, mas é a mesma pessoa. Ficar toda hora tendo que se explicar, vai fazer um exame de sangue para poder levar para o endócrino, que faz o acompanhamento da transição dela. Tá na carteirinha do plano de saúde o nome social, Lara, mas na identidade está o nome morto. E aí tem que dizer, são duas pessoas, aqui tem uma menina, na foto é um menino, mas é a mesma pessoa, não é o irmão gêmeo que nasceu na mesma data. Então, assim, é uma vitória, né? E vai facilitar, vai abrir caminhos, você parar de ter que tá dando satisfação para os outros, que isso é muito chato. E às vezes você está explicando para uma pessoa, tem um monte de gente em volta que escuta e que já fica de orelha em pé, já olha esquisito. A gente ainda vive numa sociedade cheia de desafios. Mara, eu queria te perguntar, assim, você já contou um pouquinho dessa vivência que é com outras mulheres no Mães pela Diversidade, mas além dos filhos, o que as mulheres do Mães pela Diversidade têm em comum? Todos têm uma força que às vezes nem sabe que tem, né? Eu digo muito que eu não fazia ideia do quanto eu era forte, não. Não fazia ideia do quanto eu dava conta pelos meus e ainda ia assumir os outros. Então, assim, todas as mães lá são muito guerreiras, mas o mais bacana disso é a gente admitir que tem, mesmo sendo forte, tem os nossos momentos de vulnerabilidade, tem os momentos que vai precisar uma da outra, tem um momento que eu vou estar triste, que eu vou estar em depressão e que outra vai ter que segurar a minha mão e assim por diante, assim. Eu não vou estar sempre forte. Já passei por situações muito penosas no trabalho, inclusive. O lugar que eu trabalhava, por exemplo, quando a Lara saiu, foi expulsa da escola, era um lugar que eu achava que ia me acolher super bem. Porque a minha chefe, por exemplo, ela dizia: você é uma mãe incrível e, poxa, é tão raro, algo assim, isso que eu sempre escuto, né? É tão raro. E que eu não gostaria que fosse raro, enfim, mas eu achava que ia ter isso. E tinha todo um perfil, assim, desse acolhimento, um perfil, assim, de olhar pelas pessoas mais vulneráveis, de ter esse olhar. Então, eu achava que ia ser mais de boa. Mas quando passou todo esse processo da Lara, por exemplo, que eu fui para muitas entrevistas, fui para muitas audiências, né, extrajudiciais, para entrar em acordo com a escola e tudo. Então, foi bem desgastante. Quando tudo isso passou, que a adrenalina baixou, eu entrei num processo depressivo e procurei ajuda. E tive, inclusive, síndrome do pânico, não me envergonho de dizer. Então, assim, eu acho muito importante a gente mostrar que a vida da gente é esse vai e vem, assim, a vida não é em linha reta, né? A gente acho que o nosso coração já diz tudo. Quando você faz aquele eletro que dá ali, aquelas ondas indo e vindo, é a nossa vida. A gente um dia tá no alto, um dia tá embaixo. Então, eu procurei realmente a ajuda do médico para tomar medicamento, que eu estava muito mal. E não parava de chorar, era aquela coisa assim, depois de tudo resolvido, pronto, minha filha está com a vida resolvida, agora eu posso me dar ao direito de fraquejar, né? Digamos assim. Enquanto ela precisou, eu tive lá, fui forte e aguentei. Quando a adrenalina baixou, que estava tudo resolvido, não, ela vai ter os direitos dela, tá tudo ok, eu senti. E aí eu procurei essa minha chefe, porque o médico falou que eu ia demorar em torno de 20 a 30 dias ainda para a medicação fazer efeito, eu ficar bem. Porque eu ia para o trabalho, eu chorava na minha mesa de trabalho, eu fazia o meu trabalho, né? Eu continuei trabalhando, mas eu estava lá trabalhando e chorando, era uma coisa deplorável, né? E aí ele me recomendou tirar um mês de licença. E aí eu fui conversar com ela, disse que precisava dessa licença, porque tinha sido uma situação muito difícil, uma barra, e agora que eu estava vivendo, né, esse momento caótico, internamente falando, e que não se preocupasse que eu ia dar, porque ela falou que um mês era muito, não tinha como me dispensar por um mês. Eu falei, olha, você tá vendo como eu tô, né?
eu não vou ter como dar o meu melhor. Se você quiser que eu fique aqui, eu vou ficar e eu vou fazer o melhor que eu puder. Mas não vai ser o melhor. Por exemplo, eu já tinha ganhado prêmios nessa empresa, né? De jornalismo. Já tinha sido promovida dentro desse emprego. Então, assim, eu não estava em condições de dar aquele melhor, mas eu estava disposta a dar o melhor que eu podia, né, dentro daquela minha condição. E ela disse, não, porque aqui é uma empresa privada, nós temos produtividade, nós temos metas, nós temos avaliações mensais de resultado. Então, você que sabe, dando a entender que se eu desse entrada na minha licença, eu não ia voltar. Então, foi um momento muito crucial esse que eu falei. Então, infelizmente, eu vou ter que dar entrada na licença. Eu não assumi para mim que eu estava já dando uma preparação para a futura demissão, que eu achei isso tão absurdo que eu nem tive capacidade de falar sobre isso. Mas eu falei, olha, saúde é uma coisa que eu prezo mais do que tudo. Saúde, a minha saúde, a saúde dos meus, a minha família, não tem nada mais importante, porque se eu ficar louca, eu lembro que eu falei nessas palavras, se eu enlouquecer, se eu ficar louca, eu não tenho condição de trabalhar aqui e nem em lugar nenhum mais. Então, eu preciso me cuidar. Então, sinto muito, eu vou realmente dar entrada no pedido no INSS. Eu estava tão mal que a perita do INSS, eu pedi um mês, meu psiquiatra pediu um mês, ela me deu 3. E aí eu mandei um WhatsApp falando, né, olha, me deram 3 meses de licença para você ver como é difícil um perito do INSS sair dando licença, é muito difícil. E é porque eu realmente estou precisando. Ela, não, tudo bem, vou lhe substituir, ok. Realmente me cuidei, fiquei bem. Faltando 2 dias para voltar da licença, mandei um WhatsApp dizendo, olha, estou 100% louca para voltar, louca para encontrar meus colegas, para dar tudo de mim, e aí como é que vai ser? E ela me respondeu pelo WhatsApp mesmo. Não, a pessoa que te substituiu vai ficar na equipe, você pode procurar lá, dar baixa na sua carteira. Então, assim, eu fiquei, eu fui demitida antes de terminar a licença pelo WhatsApp. É isso mesmo que está acontecendo? Então, assim, aquela pessoa que me premiou dizendo, porra, tu é uma baita mãe que segurou a mão da tua filha, que tá com ela, que não estranhou o fato dela ser trans, muito pelo contrário, abraçou com ela essa luta, atravessou tudo isso com a escola, né? E no momento que tu tá precisando de um auxílio, eu lembro que eu falei, né? Antes de tirar a licença, eu falei, mas eu te entendo, porque ela é uma pessoa muito anticapitalista em suas palavras. E eu lembro que eu falei assim, eu te entendo, porque a gente vive numa sociedade capitalista e as pessoas elas só são úteis enquanto elas estão dando lucro. Quando elas adoecem, quando elas entram num processo de adoecimento, elas não servem mais para nada. Então, eu te compreendo e vou tirar a minha licença. E aí eu acho que talvez tenha sido até um ponto a mais, né, para ela ter me demitido, porque eu fui lá naquele pontinho que ela dizia, porque sonho com a sociedade melhor, pós-capitalista, e eu fui bem assertiva quando eu falei, porque eu já sabia o que estava acontecendo. Mas é isso, são muitas dores, a gente passa por... É um atravessamento de coisas, né, que acontecem. E agora nós iremos falar sobre comunicação de um modo geral. E como Mara, com todas as suas experiências, acredita que os veículos midiáticos lidam com a questão da inclusão? Mara, a Gisele, o Mário e eu, agora temos a oportunidade de participar da disciplina de comunicação e gênero, que é ministrada pela professora Aparecida de Souza. Inclusive, você participou de uma das aulas. E o que eu queria saber de você é se na sua época de acadêmica de jornalismo você teve acesso a esses estudos de gênero e orientação sexual, né, de como jornalistas devem lidar com essas pautas, ou se isso veio só depois da sua formação? Quando eu era acadêmica do curso aí na UFC, curso de jornalismo, não tinha, essa disciplina não existia, né? E, assim,
eu acho que pouco se falava ainda sobre transgeneridade quando eu era estudante, né? Veio-se, não sei por quê, porque as pessoas acham que o tema é muito novo, não é. Toda vida que falam sobre isso, eu digo, gente, eu era, sei lá, eu não era nem nascido, eu era bebê e eu sei que já existia Roberta Close, já existia Rogério, já existia um monte de gente aí. Então, esse assunto definitivamente não é novo. Mas não sei por que motivo ele estava abafado e, de repente, ele veio à tona, né? Eu acho que o que pautou muito também foi a questão de uma novela que foi ao ar na Globo. Eu lembro que na época que a Lara estava começando a transição, essa novela foi exibida, que era A Força do Querer, que tinha um homem trans, né, e estava com toda uma dificuldade de contar para a família que era um homem, porque a mãe tinha toda uma expectativa de menina, bonequinha, de lacinho, que se arruma de vestido. Então, assim, esse assunto veio muito à tona e a novela pautou muitos outros programas televisivos. Tanto que quando eu fui para o Facebook, na época era o Facebook que bombava em 2017, né? E eu disse assim, já que a Lara saiu do armário, vamos sair logo tudo. Fiz um textão lá, colocando que a minha filha era uma menina trans, que eu tinha ido no dia 19 de agosto, que eu ainda lembro que era o Dia Mundial da Fotografia, né? E eu fui para o Lions com ela. Eu disse, vou aproveitar, porque é o Dia Mundial da Fotografia. Eu tenho fotógrafos amigos que vão estar exibindo trabalhos lá na Praça dos Leões. O Lions é um ambiente super diverso, super aberto à diversidade, né? Muitos LGBTs vão estar lá e ela vai se encontrar, vai ser um espaço onde ela vai se sentir em casa. Então, foi a nossa primeira saída, assim, que ela saiu com cortezinho de cabelo, brinco furado na orelha e batonzinho, toda princesa. E aí, fui com ela. E aí, no dia seguinte, dia 20 de agosto, eu fiz um texto falando sobre a minha emoção, que foi estar entre os meus colegas, de encontrar muitas pessoas queridas e de ninguém ter me questionado, de dizer, olha, tu não tinha um filho menino? Não era só um filho que tu tinha, não era único, e agora é um menino? Como é isso? Não aconteceu, simplesmente não aconteceu. Todo mundo passou e dizia, ai, que linda! Quando eu falava, minha filha, Lara, eu falava com naturalidade e talvez por isso as pessoas devolviam com a mesma naturalidade. E aí falavam, tua filha é linda, é tua cara, não sei o quê. E aí eu ficava toda prosa, né, me achando. Que eu acho a Lara a coisa mais linda do mundo. O melhor elogio é quando dizem que ela se parece comigo. Então, assim, eu escrevi esse texto logo no Facebook, já contando tudo, que tinha sido linda a noite anterior, que a minha filha era trans, sim, e que eu já estava colocando isso no mundo para todo mundo saber, que era para não ter dúvida de quando me encontrasse com ela nos lugares, saber como chamar, saber que é ela, que é Lara, que não tenho o que perguntar, que isso é uma coisa que diz respeito só a ela, a identidade dela, como ela se vê, que nem eu, que parei. Porque eu lembro que eu tive que usar esse termo uma vez na escola. A coordenadora disse assim, você tem que entender, Mara, que é muito difícil chamar ela pelo nome, porque é um nome novo e desde os 2 anos de idade que ela estuda aqui com a gente, eu não consigo. Eu digo, você consegue, meu amor. Eu sei que você consegue, porque eu passei 9 meses gestando. Eu escolhi esse nome e eu consigo chamar ela de Lara, eu tenho certeza que você consegue. Então, assim, quando eu fui para o Facebook, eu já fui assim, olha, é isso. A minha filha me disse que é uma mulher trans, eu não tenho por que questionar. Né? Eu não tenho por que ficar dizendo, não, é uma modinha, é a novela que estava passando na época. Porque não é. Até a novela a gente nem assistia, só foi assistir a reprise depois. Então, assim, não é modinha, não é coisa de adolescente, porque as pessoas acham que você se descobre aos 18 anos, até então é uma cis-heteronormatividade compulsória. Todo mundo nasce cis e hétero e vai se transformando, assim, tipo Pokémon que vai evoluindo, eu não sei o que passa na cabeça, não. Mas a mentalidade é meio essa. E eu dizia, não, gente, lembra quando vocês... Se eu chegava, estava conversando com uma mulher, às vezes hétero, né? Eu falava, você é uma mulher hétero, né? Uma mulher cis hétero. Você lembra? Eu me lembro claramente eu chegando assim, jardim da infância, alfabetização, que na minha época não era primeira série, era alfabetização, né? E eu chegando e eu vi o menino que eu achava bonito na sala, o meu coração já disparava, eu já ficava com a mão suada. Não precisou ninguém chegar para mim e dizer, Mara, você vai ser cis hétero. Não precisou. Então, assim, eu não preciso ninguém chegar para Lara para dizer quem ela é.
Não precisa ninguém chegar para nenhum de vocês e dizer quem vocês né? Cada um sabe de si. E aí eu coloquei nesse texto, não é uma questão dela com ela mesma. Mãe é isso, cabe respeitar, acolher, amar. Mãe não cabe julgar. E a nenhuma outra pessoa cabe julgar. Então, vocês podem se perguntar, ela não é muito novinha para saber, mas quando foi que você se descobriu cis? Quando foi que você se descobriu hétero? Eu não sei dizer. Foi no dia tal que eu descobri que eu sou hétero e cisgênero. Não, eu tenho lembranças de memória de ver, paquerinha, meu Deus, como esse menino é lindo. Então é isso, a gente vai se descobrindo, vai sentindo. Por isso que é orientação sexual, né? Não é opção. Não é a gente que opta. É orientação, acho que justamente por isso. O nosso corpo nos orienta. Ele mesmo nos diz. Quando começam as borboletas no estômago, quando começa a mão a suar, né? Tô suando aqui minha mão, meu corpo tá me orientando. Ó, é por aqui. O sangue da gente já fala. A pele da gente já fala quem a gente é. Então, não tem o que questionar. E aí eu falava, e outra, vocês vão ser as mesmas pessoas para sempre? A Mara que eu sou hoje não é a mesma Mara de ontem, não é a mesma Mara do ano passado, nem de 2017. É totalmente diferente. Então, vamos supor que a minha filha, tal dia, chegue à conclusão de que não é uma mulher. Não, mãe, eu estava totalmente enganada. Realmente, não era nada daquilo. Destransiciona, né? Volta atrás. E aí eu disse... voltar com ela do mesmo jeito. Se ela disser, sou uma menina trans, tô com ela. Se ela disser, mãe, não era nada daquilo, tô com ela. Então, não tem mistério. Então, Mara, você falou sobre a repercussão que teve na mídia, né, há pouco tempo. Eu lembro que saiu até na página acho que do Ministério Público também, sobre a mudança de nome da Lara. E eu queria entender como que foi para vocês, você se sentiu acolhida pela mídia, tanto nesse episódio quanto na época da escola. Qual foi o papel assim da imprensa e se vocês se sentiram amparadas pelos veículos de comunicação de modo geral? Eu me senti muito amparada. Os veículos de comunicação, eles têm um papel importantíssimo, né? E aí eu não falo só de rádio, TV, jornal impresso, revistas, eu falo também da internet, falo dos blogs, dos podcasts, tudo que vem a trazer informação e que vem a trazer uma informação de qualidade, uma informação que tenha uma sustentação teórica, que se dispa de preconceitos, é importante. A nossa sociedade precisa muito, né, de pessoas que têm um compromisso com o ser humano, com a diversidade que é ser humano. Então, eu sempre me senti muito acolhida. Eu lembro que antes mesmo da expulsão da Lara, quando a Lara transicionou, que eu postei alguns textos falando sobre essa transição nas minhas redes. Eu fui procurada pela Ana Meire Cavalcante, do Jornal Povo, e ela escreve lindamente, ela tem uma coisa muito humana no texto dela, né? E aí ela fez uma reportagem inteira, uma entrevista com a Lara e uma reportagem inteira falando sobre essa nova mãe que estava nascendo, né, junto com a Lara. E foi muito lindo, e eu usei esse texto, inclusive, para você ver a importância que tem. Quando eu fui contar para os padrinhos da Lara, eu peguei esse texto, o link do Jornal Povo, escrevi uma cartinha para a madrinha dela, dizendo, olha, seu afilhado nos contou que não é, na verdade, um menino, uma menina trans, então você agora não tem mais um afilhado, na verdade você tem uma afilhada, ela escolheu o nome Lara, e eu fiquei muito feliz com esse nome, aí contei o porquê do nome e tal, e eu espero que vocês entendam como eu e o pai entendemos e aceitamos e amamos, porque vai ser um processo difícil para ela, a gente vive numa sociedade transfóbica, e quanto mais ela puder sentir que ela é amada, melhor. Então, eu espero, do fundo do coração, que vocês recebam essa afilhada nova, que não é tão nova, é a mesma pessoa, com o mesmo amor que os pais estão recebendo. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre toda a nossa trajetória, tudo que a gente está fazendo, como está sendo isso, eu vou mandar o link de uma matéria que saiu no Jornal Povo. E aí, mandei o link. E aí eu tive a resposta da madrinha, que disse que a madrinha dela é bem mais velha, é minha tia, e ela é, né,
outra geração, e ela retornou para mim e disse: Mara, que coisa linda, que exemplo de pais vocês são, que felicidade que eu tô, porque ela viu também sobre a história do dia 19 de agosto, de seu Dia Mundial da Fotografia, e aí ela falou: a matéria é linda, a Lara está linda, porque se você puder me mandar fotos dela, eu quero ver, e quero só que você me diga, eu devo considerar o aniversário dela como era, dia 19 de novembro, ou eu devo considerar o aniversário dela dia 19 de agosto? Porque na matéria dizia, né, que ela sentiu como um novo, como um nascimento, quando ela foi ali para a Praça dos Leões e se apresentou como ela realmente se sente, né? E aí eu disse, meu Deus, que coisa linda, e que papel importante esse texto da Ana Meire teve, até para unir a nossa família, assim. Então, é sensacional, e para desmistificar, para mostrar que existem termos que não devem ser usados, existem piadas que não devem ser feitas, né? A gente tem muito que aprender, eu sempre falo, principalmente com o movimento negro, né? Porque ele já tem, assim, um dicionário, assim, do que a gente não deve usar, né? De não usar mais lista negra, não usar mais certas palavras. E eu acho que em relação aos LGBTs é a mesma coisa, de não dizer o travesti, saber que é uma identidade feminina, respeitar, saber que não se deve perguntar, você operou? Você tem um pinto? Ou você tem, né? Porque isso não é dar conta de ninguém. Então, assim, a mídia tem um papel muito importante e cada dia eu vejo mais isso. Porque a gente passa por isso diariamente, por esse tipo de pergunta constrangedora. Infelizmente, eu lembrei agora de um episódio que eu estava com a Lara numa festa de São João que a gente promoveu, Mães promoveu, e eu estava recepcionando as pessoas, porque eu era coordenadora, e eu falando com um, falando com o outro, e chegou uma pessoa que estava fazendo uma monografia sobre pessoas trans. Daí vocês tiram. Um acadêmico fazendo uma monografia, um trabalho de conclusão de curso sobre pessoas trans. E a Lara estava com um menino nesse dia, de namorico, beijando na boca ali. Ela tinha 14, eu acho, 14 anos. E aí o rapaz se virou para mim e disse assim, engraçado, olhando para a Lara, assim, para esse menino, né? Eu fico pensando, como será que eles se relacionam? Aí um dia eu olhei e disse, gente, primeiro, você pergunta, minha filha só tem 14 anos, eu acredito que ela não se relacione sexualmente ainda. Eu acho que tá só nessa de beijo, mas... E era um rapaz gay. Eu disse, mas você acha que é conveniente, é legal, assim, as pessoas chegam para ti e perguntam como é, e aí, você tem um namorado, como é que vocês se relacionam, como é na cama, qual é a posição que vocês mais gostam, tu acha que é natural? E perguntar para a mãe dessa pessoa, tu acha que é normal? Então, assim, tem umas coisas tão loucas que acontecem que você fica, meu Deus, de onde é que a pessoa tirou a cara de pau de perguntar um negócio desse? Então, assim, se é uma pessoa que está se formando e fazendo uma pesquisa sobre isso, imagine a população que nunca ouviu falar sobre alguém transgênero, né? Então, assim, acredito que o papel da imprensa, o papel enfim, de todas as redes sociais, as pessoas especialmente com formação, né? Eu sou jornalista por formação e eu defendo muito a profissão. Lamento muito que a gente tenha hoje essa situação de ter pessoas trabalhando sem o diploma, sem ser requerido o diploma, porque eu acho que na faculdade a gente aprende um novo olhar, né? Não é só técnica, a gente não aprende só como pegar no microfone e falar numa rádio ou falar numa televisão, como fazer uma passagem, como fazer um off. A gente não aprende só como fazer um design, a gente não aprende só como escrever um texto, quais são os diferentes tipos de gênero jornalístico, não. A gente aprende muito sobre sociedade, a gente aprende sobre inúmeras questões, sobre teoria da comunicação, sobre semiótica, sobre uma gama de coisas que quem não está aí dentro, né, do curso não faz ideia do quanto é importante, né? E a gente chegou hoje numa situação, por exemplo, que a gente está no nosso país muito por conta da desinformação, né, das informações falsas que não são checadas, que não são averiguadas se aquelas fontes são realmente verdadeiras e confiáveis. Esses dias mesmo, quando eu fui no posto vacinar meu marido, foi tomar a segunda dose, o rapaz na frente estava conversando comigo, dizendo que a gripe mata tanto quanto
a Covid. Eu fiquei, oi? Onde foi que você viu isso? Não, em 2017, aliás, minto. De outubro de 2016 a outubro de 2017, a gripe e infecções respiratórias matou tanto contra a Covid. Eu disse, olha, eu só confio se for, assim, uma fonte oficial, um artigo acadêmico, eu vou atrás. Então, me diga onde foi que você achou, que eu vou dar uma pesquisada básica. Eu olhei, estava com o celular na mão, olhei. Eu digo, no período que você me falou, de fato, morreram 650 mil pessoas de gripe e problemas respiratórios. Mas foi no mundo. E agora, só no Brasil, foram 550 mil. Né? No mundo, foram 6 milhões. Então, eu sei que você está querendo defender seu presidente, que, por sinal, é um genocida, mas não cola, assim. Notícia falsa, comigo não cola. Porque sou jornalista e já é da minha profissão, mas cola com muita gente, tanto que essa peste foi eleita, né? Essa criatura, eu ia dizer criatura de Deus, mas não é de Deus, não. Então, assim, é importante demais, gente. É muito importante levar informação correta, informação que mostre que as pessoas são diversas, que são diversas em raças, em credos, em orientação sexual, em identidade de gênero, que elas têm que ser respeitadas, que tá tudo certo, que não existe idade para experimentar, que a gente pode experimentar as coisas em qualquer idade, desmistificar isso também, sabe? Que criança não sabe quem é porque é criança. Não, idoso, tu vai... Como assim? Tu era um homem casado, tu teve filhos e agora tu tá dizendo que é uma mulher. É a sua vida ou é a vida da pessoa, né? Quem é que tem que saber sobre si próprio? É você ou é ela? Então, assim, a imprensa tem esse papel de desmistificar muita coisa. E a gente está só começando, assim, tem muita estrada pela frente. Perfeito, Mara. A gente tem mais uma pergunta que vai nesse sentido de papel da imprensa também. Porque recentemente você participou de um minicurso, né, que foi o minicurso Comunicação LGBTQIA+, Produção de Informação que Respeite a Diversidade, que é uma parceria do projeto Mediando aqui da UFC, com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção LGBT do Estado do Ceará. Você acredita que ainda faltam iniciativas como essa para que a comunicação ela seja mais inclusiva em relação à comunidade LGBT, que ia mais? Tenho certeza. Tenho tanta certeza, porque todos os dias a gente vê veículos de comunicação, e nem sempre são os pequenos, muitas vezes são os grandes, que insistem em colocar, por exemplo, o nome da pessoa trans que foi assassinada. Quer dizer, a pessoa foi assassinada, já não bastasse aquela violência física que ela sofreu, que foi a pior de todas, que é a perda da própria vida em si, ainda se usa o nome que ela não se identificava em vida. Quer dizer, ainda tem mais essa violência simbólica em cima da pessoa que já morreu. Então, assim, a gente vê cada absurdo ainda nos portais de grandes jornais, inclusive, que eu só tenho certeza de que a gente tem que esperançar muito, como dizia Paulo Freire, né? Esse verbo esperançar está sempre comigo. Vamos esperançar e vamos lutar, transformar luto em luta, porque somos o país que mais mata, né, LGBT, somos o país que mais mata, inclusive, mulheres trans, são as pessoas mais afetadas. E a imprensa ela tem grande papel nisso, em tentar mostrar que não há nada de errado e também usar as palavras certas, mostrar as pessoas como elas são, humanizar o jornalismo, né? Eu acredito muito num jornalismo mais humano. Então, assim, eu vejo que essa geração de vocês, eu sinto que vai dar muito orgulho ainda, tem muito a contribuir, né? Vejo que na minha época não tinha uma disciplina de comunicação em gênero, não tinha um projeto de extensão se preocupando em tratar sobre as questões LGBTQIA+. E hoje a gente está discutindo racismo, está discutindo LGBTfobia, está discutindo intolerância religiosa. Então isso é maravilhoso e daí eu acho que só vem bons frutos. Eu espero que só venha progresso, né? Porque de regresso, de retrocesso, já basta o presidente. Mara, você falou agora há pouco que nós temos que ter o cuidado ao tratar as pessoas com os pronomes corretos. E recentemente teve uma entrevista no programa Conversa com o Bial, da TV Globo, né, em que o apresentador Pedro Bial
pediu explicações ao jogador Ronaldo Fenômeno, quando ele foi visto com travestis há 12 anos atrás. E o apresentador se referiu às travestis com pronome masculino e também falou que o jogador ficar com travestis seria para chamar a atenção. E essa entrevista foi editada e mesmo assim foi ao ar com todas essas falas transfóbicas. Você acredita que os veículos e os profissionais, eles têm dificuldade ainda de lidar com essas pautas, com essas questões? Eu acho que um apresentador como Pedro Bial cometer esse erro é imperdoável, não cabe, não dá para dizer que foi falta de informação, não dá. Um profissional do naipe dele, que já passou por diversas situações, das mais diversas coberturas, das mais diversas entrevistas, que chegou a entrevistar outras mulheres trans e travestis, chegou a entrevistar ainda quebrada. Então, assim, não é por falta de informação, é por maldade mesmo. Eu acho que muitos agem por maldade e outros agem por desinformação, mas boa parcela desses que agem por desinformação também age porque não quer ir atrás para se corrigir, não quer dar o braço a torcer. Tem as suas convicções e quer colocar aquilo ali no seu trabalho por fina força, né? Porque a gente vive num mundo que você está cercado aí de informação. Gente, tem o Google acadêmico. Você abre aí, qualquer pessoa tem acesso ao Google acadêmico e lê um artigo e procura numa revista e vai se informar. O acesso hoje está na palma da mão, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem um celular. Então, assim, eu acho que é importante termos iniciativas, principalmente voltadas para os jovens, como o Mediando fez, para as pessoas que estão em formação e para os profissionais que já atuam também. Acho que o Sindicato dos Jornalistas seria interessante que eles sempre fizessem, né, chegassem junto desses profissionais, tanto para corrigir quanto para oferecer essas formações. Mas acho que tem muito de maldade e desinteresse e não quero dar o braço a torcer. E a prova disso é que, por exemplo, quando saiu essa matéria da Defensoria Pública, falando sobre a Lara, tinha um monte de gente dizendo que o jornal não tem coisa melhor para falar e questionando. E eu lembro que muitas coisas até repetidas da época de 2017 que eu vi, porque em 2017, quando foi essa repercussão toda da expulsão da Lara, eu cheguei a ser ameaçada de morte. As pessoas iam no meu inbox e diziam que se me encontrassem na rua iam me matar de porrada, que mãe como eu era para ir para uma câmara de gás. Então, assim, eu lembro que os ânimos estavam muito acirrados, porque estávamos há um ano das eleições, Bolsonaro já estava se colocando nesse panorama, né, que dava essa chancela, eu acho, para as pessoas colocarem tudo que há de pior para fora. As pessoas antes tinham vergonha de dizer que eram racistas, parece que hoje elas se orgulham, tinham vergonha de dizer que eram LGBTfóbicas. Não, diziam até, não, eu não tenho nada contra gay, tenho até amigos gays, né, aquela velha maneira de dizer que não tem, porque conhece alguém, que não quer dizer nada. Mas, enfim, naquele momento, que era um momento bem acirrado politicamente, eu sofri várias ameaças. E hoje que a gente vê que o presidente já caiu muito, né, na popularidade dele, que muitas coisas vêm sendo rebatidas, inclusive muitas pessoas que perderam, né, familiares, amigos para a Covid, e que haviam votado nele, repensaram suas posturas, né? Então, era para ser um momento em que as pessoas estivessem se voltando mais para esse lado humano e visto, não, realmente fiz errado, não era para ter ido por esse caminho, mas não, eu vi ali quando os jornais postaram, tanto o Povo quanto o Diário postaram, né, que a gente deu entrada na retificação, vários comentários LGBTfóbicos e dizendo que só existe XX e XY, e eu ia lá e rebati. Gente, vocês estudaram biologia mesmo? Porque eu estudei, e quando eu estudei biologia tinha XXY, tinha XYY, tinha tantas outras diversidades. Eu acho que vocês não estudaram direito, não. Se vocês forem tentar o Enem hoje, olha. Então, assim, muita coisa você tem que ir lá e rebater, e aí cansa também, sabe? Às vezes essa vida de ativista cansa.
Nossa última pergunta agora é uma pergunta para a gente olhar para o horizonte, um horizonte mais bonito, um horizonte mais inclusivo. Qual é a sociedade que você deseja para a Lara e para todos que ainda estão por vir? Uma sociedade em que haja equidade, respeito, que as pessoas se voltem mais para os livros e menos para as armas, que não seja uma vergonha sair com uma travesti, que não seja, que a gente não tenha que ter vergonha de ser quem nós somos, né? E que seja realmente inclusiva para todos, que a gente possa olhar para o outro e realmente ter a empatia, se ver no lugar do outro, né? Porque são muitos dedos apontados e a gente pouco olha para nós mesmos, né? Acho que todos nós somos tão falhos. Se eu for olhar para mim, eu sou uma pessoa tão cheia de defeitos, mas todos os dias eu estou ali me trabalhando para me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, eu acho que se cada um fizer a sua parte de tentar se trabalhar para ser uma pessoa melhor e para construir, como eu disse em outro momento da entrevista, não só preparar a minha filha para o mundo, mas preparar um novo mundo para minha filha e para todos esses filhos, as coisas tendem a dar certo. Eu tenho ainda muita esperança que esse futuro há de vir. Se eu não tivesse, eu já tinha entregado os pontos, eu não estava mais no ativismo, já estava só deitada numa cama chorando minhas pitangas, que são muitas, inclusive os boletos para pagar no fim do mês, que eu sou geração cringe. Estamos chegando ao fim de mais uma entrevista do Entre Fios. E antes de encerrar oficialmente, eu gostaria de agradecer a todos que tornaram esse momento possível. Primeiramente, agradeceremos ao Robson Braga pela orientação. Ele que é professor da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da UFC. Agradecemos também aos nossos entrevistadores, Gisele Correia, Débora Moraes, Mário Flor, e aos que colaboraram com o roteiro e produção, Antônio Filho, Débora Noemi e Nara Elza, que também são estudantes de jornalismo da UFC. Então, Mara, além de tudo que já foi falado nessa entrevista, você teria mais alguma mensagem que você gostaria de passar, por fim, para quem está nos assistindo? Tenho. Acho que a primeira mensagem é se amem exatamente como vocês são, né? Se forem gordos, eu sou uma mulher gorda, me amo demais, né? Se amem independente da identidade de gênero, independente do tipo físico, independente se você é uma pessoa com deficiência física ou não, né? Se amem para poder amar o outro, né? Sejam complacentes consigo mesmos, sabe? Às vezes a gente é tão duro com a gente e não leva nada disso. Então, assim, sejam carinhosos consigo mesmos e levem esse carinho adiante para o próximo. Então, por fim, eu quero reforçar os nossos agradecimentos a você, Mara, por ter disponibilizado o seu precioso tempo e por ter nos dado a oportunidade de realizar essa incrível entrevista. E um obrigado geral a todos que realmente tornaram esse momento possível. Eu que agradeço, fico muito feliz de vocês estarem cada vez mais discutindo esses temas e me sinto muito honrado de ter sido a pessoa escolhida para falar sobre esse assunto.